Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouquinho da escalação do Atlético para enfrentar o Corinthians pela segunda ou terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Enfim, terceiro jogo, segunda rodada. O Atlético ainda tem que pagar essa partida, já que o Corinthians disputou a Supercopa do Brasil. Confronto muito difícil, confronto que o Atlético vai ter que se superar jogando na Arena da Baixada para conseguir mais 3 pontos. Início de campeonato, por enquanto, muito animador do Atlético, mas para conseguir mais 3 pontos e a gente seguir nessa boa fase, nesse bom momento que o Atlético vive, que é fundamental para a gente, nesse início de campeonato, acumular o maior número de pontos. Vou pedir para você deixar o like, é muito importante seu like, cara. Eu não estaria pedindo à toa. Se inscreve no canal, dá uma moral para a gente crescer cada vez mais o nosso número de inscritos e fica o convite. Se torne membro do canal 3 Pontos por apenas R$ 5. É realmente uma condição muito favorável para você apoiar o meu trabalho, apoiar o meu projeto e você ter isso aqui de volta. Muita informação, muita opinião, muita análise que a gente tenta trazer para vocês, beleza? Então vamos tentar mergulhar nessa escalação, porque tem bastante coisa para falar. E não é à toa que eu já botei a maioria dos jogadores numa fase de defesa. Tem uma explicação isso tudo. Primeiro de tudo, eu acho que o Atlético vai jogar um jogo muito mais parecido com o Internacional, onde a gente não tem tanto a posse de bola como foi no jogo contra o Santos, onde a gente opta por um jogo mais reativo, onde a gente opta por um jogo que a gente primeiro vai se defender do que atacar em comparação ao jogo do Santos. O jogo Atlético-Corinthians vai ser aqueles jogos que a gente conversava antes do campeonato começar, que primeiro o Atlético tem que pensar em não tomar gol e buscar escapadas a partir do seu ataque, da capacidade física do seu ataque, principalmente do seu camisa 9, o Kevin Viveiros. Eu acho que entender o que vai ser o jogo vai ser fundamental. Eu quero começar falando sobre um meio-campo que contra o Santos sofreu por estar muito esvaziado e agora novamente a tendência é apenas dois meio-campistas, o Portilla e o Zapé. Contra o Inter, a gente criticou a atuação dos dois, tá? Tanto do Portilla quanto do Zapelli, principalmente pela quantidade de erros de passe. Mas voltando ao papel que eles tiveram muito importante contra o Internacional, onde Portilla e Zapelli não deixaram basicamente o Inter jogar a partir do funcionamento do Alan Patrick, que era o principal jogador do Inter, é algo que eu incentivo que a gente faça novamente para não deixar principalmente Garro e Memphis jogar, que é não ceder o espaço entre linhas. Eu acho que o comportamento defensivo do Atlético foi fundamental naquele jogo, quando a gente conseguiu aproximar os volantes e os zagueiros, e quando o Internacional tentava construir por dentro, não encontrava essa brecha. E a gente não pode oferecer essa brecha para a equipe do Corinthians. Então, o Corinthians vem com 4 meio-campistas e a gente só tem 2. Não tem problema nesse modelo específico de jogo. O que a gente vai fazer é tentar transformar o meio-campo do Corinthians em um meio-campo de 2. Fazer com que a bola esteja na frente dos volantes. Se a bola não chegar nas costas dos volantes, para Garro, para André, enfim, para qualquer tipo de infiltração do próprio Alan, do Matheus Pereira, você vai ter ali uma igualdade numérica na zona da bola. E aí você depende muito do comportamento também dos seus zagueiros. Porque esses caras eles vão estar posicionados aqui e vão ter os atacantes posicionados aqui também. Então precisa estar muito bem definido. Não, o Portilla vai pegar o Matheus Pereira, o Zapelli vai pegar o Garro, o Arthur vai pegar o Guinegão e o Teran vai pegar o Depay. Para aí você não ter nenhum tipo de desencaixe, porque a movimentação desses jogadores próximos, a tendência é, pô, vou sobrecarregar o Zapelli ali com o Memphis e o Garro em cima dele, vou deixar o Teran vazio, o Zapelli vai ficar perdido, vai gerar um espaço. Então os encaixes têm que estar muito bem definidos. Para aí sim, o Atlético recuperar essa bola e poder acelerar. Com o Julimar, com o Mendonça, com o Viveiros, principalmente com o Viveiros. A zaga do Corinthians vive um grande momento. Gustavo Henrique,
O Gabriel Paulista chegou muito bem. O próprio André Ramalho já termina a última temporada num nível muito legal. Mas a gente precisa entender. O Corinthians na temporada tem 4 jogos fora de casa. Em 3 deles, ou superou ou se aproximou de 60% de posse de bola. Então é um Corinthians que, dentro da evolução do trabalho do técnico Dorival Júnior, ele tem a bola. A partir do momento que tem a bola, sobe linha. A partir do momento que sobe linha, cara, oferece o espaço que a gente quer, que é esse espaço nas costas da defesa. Aí com o Viveiros, aí com o Julimar, aí com o Mendonça, aí eventualmente com a entrada do Bruninho, aí eventualmente com a entrada do Felipe Squez. Só que a gente precisa ficar muito atento numa situação. Se tem um ponto de força desse time do Corinthians, são os laterais. Matheus Bidu e o Mateuzinho. Eu acho que a gente precisa ter muito bem definido quem vai pegar cada um. Ah, vai ser o Benavides no Bidu, vai ser o Léo Derek no Mateuzinho, ou a gente vai descer Julimar e Mendonça para fazer quase que uma linha de 7 aqui, para a gente ter Mateuzinho e Bidu, que são jogadores que basicamente conduzem o sistema ofensivo do Corinthians, são os mais criativos, são os mais decisivos, principalmente depois da queda de desempenho do Garro, para fazer essa bola chegar no Yuri e no Memphis. Obviamente, nesse jogo não vai ter o Yuri nem o Breno Bidon, que é o outro pilar desse meio campo, então vai depender ainda mais dos laterais. Então acho importante você ter Julimar e Mendonça descendo, para Julimar e Mendonça pegarem Mateuzinho e Bidu, e na sobra Léo Derek e Benavides estarem acompanhando. E ter essa possibilidade de cobertura de Benavides e de Léo Derek para não deixar os laterais do Corinthians jogar, sabe? Porque se esses caras jogarem tanto para um jogo mais de aproximação quanto para um jogo mais direto, assim, que busca as inversões, como foi o gol do Guinegão na Arena da Baixada contra o Atlético, esses caras eles conseguem encontrar muitas soluções. Mas a maior parte do jogo, a ideia vai ser essa. Um Atlético se defendendo, e aí vamos entender quanto a gente vai sofrer a partir do momento que a gente opta por essa estratégia mais reativa. Porque a ideia é baixar as linhas para não ceder espaço para o Corinthians e para a gente não sofrer com os momentos de ataque do Corinthians. A ideia do jogo é essa. A ideia não é a gente ter ali a possibilidade de abaixar as linhas para sofrer. O sofrimento, eu acho que ele é natural. Por isso que a gente precisa, como diz o velho ditado, saber sofrer. Mas a ideia é sofrer o mínimo. Oferecendo pouco espaço entre linhas, defendendo muito bem a área para qualquer tipo de cruzamento ou qualquer tabela rápida do time do Corinthians que tem um poder de associação muito alto, defender essa bola em cruzamentos, ficar muito esperto dos jogadores que vêm de trás, o Matheus, o André, o Alan pode ser esse cara, o próprio Ranieri pode ser esse cara, o jogo aéreo do Corinthians é muito forte, então é um Corinthians de muitas soluções para empurrar o Atlético para trás e o Atlético vai ter que se virar. Recuperou a bola? Viveiros. Recuperou a bola? Viveiros. Recuperou a bola? Viveiros. Eu acho que é isso que o Atlético ele pode oferecer para o jogo. Aí, eventualmente, a entrada de um Bruninho, de um Chiquete, vão fazer o Atlético realmente segurar um pouco mais o jogo. Vão fazer o Atlético realmente ter um pouquinho mais da bola. Mas isso eu não enxergo como o cenário inicial da partida. Vocês entendem? O cenário inicial é uma coisa, o cenário que o jogo vai ganhando é outro. Então, assim, muita esperança no Viveiros. Fechar todos os espaços do Corinthians e, ó, corrido. Se vocês querem um bom exemplo, pega o gol que o Santos fez de falta, mas pega o desenrolar da jogada no jogo do Campeonato Paulista, que foi uma bola na atravessada ali para a chegada do... Foi uma bola atravessada para a chegada do Lautaro, sofrer a falta e o Gabigol acabar fazendo gol. Mas é algo que eu acho que o Viveiros faz muito melhor que qualquer atacante do Santos e a gente pode desfrutar ainda mais. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.